Está conosco às 9h32 o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Governador, bom dia para o senhor, obrigado pela entrevista aqui na Band News FM. Bom dia, Megali, bom dia, Ivan, bom dia, Carla, uma satisfação estar aqui. Bom dia a todos que nos acompanham na Band News FM. O senhor está chegando da Suíça, né, de Davos, esteve lá se reunindo com muita gente, buscando investidores. O que o senhor traz na bagagem de importante para São Paulo? Olha, eu saí muito animado das reuniões de Davos, a gente teve conversas com empresas muito importantes, várias delas já posicionadas em São Paulo e que querem ampliar os seus investimentos. Então nós teremos nos próximos meses anúncios importantes de investimentos que vão ser feitos em várias regiões do estado, em plantas que já operam e vão ter sua capacidade ampliada e que no final das contas traduzem em emprego. O nosso programa de parceria de investimento repercutiu muito bem lá fora, então há um grande interesse pelos ativos do Estado que vão ser oferecidos no mercado. Tivemos conversas institucionais extremamente relevantes, como, por exemplo, a conversa com o Banco Mundial, com o BID, conversa com a OCDE, né, com empresas importantes do setor de tecnologia, com o ex-vice-presidente dos Estados Unidos, Al Gore, né, e Prêmio Nobel da Paz, sobre sustentabilidade. Então a gente levou a nossa pauta de sustentabilidade também para lá, aquilo que é a nossa ideia, né, de como a gente vai promover a preservação no estado de São Paulo, inclusive como a gente pretende financiar essa preservação. Então as ideias tiveram uma aceitação, uma aderência muito grande e a gente sai extremamente satisfeito. Acho que foi uma agenda muito positiva para o estado de São Paulo. Bom, a Sabesp obviamente estava na pauta também, né? O senhor já deixou clara a intenção de privatizar a empresa. Encontrou algum investidor, algum interessado? E mais, como é que essa privatização melhoraria o serviço da empresa para o consumidor? Olha, vamos lá, a gente é sempre muito cauteloso ao falar de privatização. Eu sempre digo que a gente vai estudar a privatização e ela tem que ser vista sem nenhum preconceito. Vamos lembrar que hoje o capital da Sabesp é parte do governo do estado e parte privada. 50,3% das ações são do governo e 49,7% da empresa já é privada, já tem capital privado. Então, uma empresa que tem governança, tem ações negociadas na Bolsa de São Paulo, na Bolsa de Nova York. Então, quando a gente fala em privatização, a gente está discutindo simplesmente quem vai ter o controle da empresa. Bom, primeira coisa. Segunda coisa, saneamento é a bola da vez. O mundo está interessado em fazer investimento em saneamento, é algo muito interessante, porque você tem uma tarifa que é devida, então você tem uma tranquilidade com relação à geração de receita. São Paulo tem um grande mercado consumidor. A gente está falando da Sabesp, que é uma das maiores empresas do ramo no mundo, é a maior empresa de saneamento da América Latina, que tem um grande quadro profissional. E a cautela, claro, a gente vai levar à frente o projeto a partir do momento em que os estudos mostrem aquilo que a gente imagina que vão mostrar. O que a gente quer numa operação dessa? Primeiro, universalizar a prestação de serviço, ou seja, conseguir a quantidade de investimento necessária para comprimir esse tempo de universalização. A gente pode trazer dezenas de bilhões de reais nessa operação e fazer com que a universalização se dê num prazo inferior àquele que está previsto no marco do saneamento. Segundo, a gente quer que a gente melhore a performance da empresa em alguns quesitos. A gente quer, por exemplo, diminuir a quantidade de perdas, isso é importante para a segurança hídrica. A diminuição pressupõe investimento em sensorização de rede. A gente quer aumentar o reuso de água. A gente discutiu algumas parcerias lá fora com relação a reuso de água. A gente vai ver algumas experiências bem-sucedidas. E a gente quer que a água chegue mais barata, que a água chegue na torneira de todo mundo e que ela seja mais barata. Existe a possibilidade de ter, numa operação dessa, a redução das tarifas? Existe. A partir do momento que você torna a empresa mais eficiente, a gente vai conseguir ter um preço mais baixo, a gente vai conseguir reduzir a tarifa. Então, essa combinação, maior investimento, menor tarifa, é aquilo que a gente quer. Se a gente não tiver certeza que isso vai ser possível, a gente não vai conduzir essa operação de privatização. Mas tudo leva a crer que a gente consegue trazer muito mais investimento, universalizar a prestação de serviço de saneamento muito mais rápida, investir naqueles municípios que hoje não são atendidos pela Sabesp e baixar a tarifa. E aí, combinando todos esses fatores, a gente deve levar para frente essa operação, e é uma operação que foi muito bem recebida pelo mercado lá fora. Então, a gente quer trazer modernidade, eficiência, investimento e preços mais baixos.
Quem é que está fazendo esses estudos, governador? E só para citar aqui, muitos ouvintes estão escrevendo, né, sobre essa análise de uma possível privatização da Sabesp e perguntando como fazer para que isso, de fato, funcione no dia a dia para o morador de São Paulo. Estão dando exemplos aqui, por exemplo, Enel, né, que é responsável pela distribuição de energia elétrica na capital paulista, em parte do estado de São Paulo, e que tem um serviço questionável, assim como a Via Mobilidade dos transportes na região metropolitana. Como fazer para funcionar e para que o consumidor se sinta, de fato, protegido e recebendo um bom serviço? Olha, a gente só vai ir para frente num projeto desse se a gente tiver certeza que o serviço vai ser bem prestado e que a gente vai trazer um investimento e diminuir tarifa. Primeira coisa é estabelecer um bom contrato, um contrato que amarre as servidões, que tenha a cláusula de resolutividade. O que é isso? É um contrato que, a partir do momento que ele deixa de ser cumprido, o afastamento da empresa ele é rápido, as sanções sejam severas e que tenha uma regulação que funcione. Então, o papel do regulador, nesse caso, é um papel muito importante. Nós vamos fazer todo o esforço para ter a melhor prestação de serviço, inclusive para melhorar esses serviços que hoje deixam a desejar, com o caso da prestação de serviço de energia, também a questão da mobilidade. Nós vamos ter, por exemplo, hoje reunião com a Via Mobilidade, com a concessionária das linhas 8 e 9, buscando justamente uma equação de maior investimento para a gente eliminar as sucessivas falhas que nós estamos vendo. E, no caso do saneamento, trazer muito investimento. A carga de investimento está diretamente relacionada com a qualidade da prestação de serviço. E vamos ver que nós temos exemplos muito bem sucedidos em termos de concessão de serviço público à iniciativa privada. Eu poderia citar a questão das telecomunicações, a questão dos aeroportos, a boa parte das rodovias que foram concedidas são rodovias muito bem sucedidas. Então, a gente tem um histórico de excelentes resultados quando ativos são transferidos para a iniciativa privada, e isso, no final das contas, dá a possibilidade do Estado se preocupar mais com saúde, com educação, com segurança. Obviamente, saneamento básico e saúde têm uma relação muito estreita, porque se a gente consegue levar saneamento básico para comunidades carentes, a gente vai diminuir a quantidade de doenças, a gente vai estar trabalhando numa questão que é a promoção da saúde, a prevenção da saúde. Governador, queria ainda botar a Via Mobilidade aí em pauta, porque o senhor mencionou aí a reunião. E tudo bem, a gente sabe tudo que envolve essa relação, né, das falhas constantes, a recomendação do Ministério Público para que o contrato seja desfeito, para que o governo assuma de novo as linhas 8 Diamante e 9 Esmeralda. Mas eu queria que o senhor explicasse para o nosso ouvinte o que é conversado numa reunião dessa e que impactos, por exemplo, poderia para o transporte público, para as pessoas que dependem dos trens, que impactos haveria para o governo nesse sentido, né? Se o contrato for de fato desfeito, não, o contrato vai ser mantido. E se o contrato for mantido, que contrapartidas a Via Mobilidade pode dar? Quer dizer, o que de fato é discutido em relação a essa relação da empresa Via Mobilidade com o governo de São Paulo, né? Não acredito que o governo esteja satisfeito com os números e com todas essas reclamações que aparecem, não? Certamente que não. Toda vez que a gente tem uma interrupção, uma falha na prestação de serviço, isso nos incomoda bastante. A gente sabe que são milhares de trabalhadores que acordam cedo, pegam transporte público para ir para o trabalho, merecem ter uma boa prestação de serviço, merecem ter a regularidade, a continuidade, merecem ter o mínimo de conforto. E toda vez que você tem uma falha no sistema que provoca um atraso de trem, um atraso de composição, é o trabalhador que vai chegar atrasado, a gente sabe que isso impacta muito a vida do cidadão. Então, nós temos que tomar providência. Vamos chamar as empresas para cá para conversar. E qual é a nossa leitura? A nossa leitura é que está faltando investimento. Está faltando investimento em sistema de comunicação, está faltando investimento em sistemas de controle, está faltando investimento em composições, governador, né? Então, material rodante. Desculpa te interromper. É porque quando a Via Mobilidade é questionada sobre todas essas falhas, a principal resposta é: não, nós estamos investindo. É porque, te ouvindo agora, parece um contrassenso em relação ao que diz a Via Mobilidade, que sempre que contestada sobre as falhas, fala: não, nós estamos investindo, nós vamos investir. Não parece que para a empresa o investimento seria o problema, entende? Ivan, eu acredito que é o problema sim. Nós tomamos posse agora no dia 1º de janeiro,
né? Então, nos deparamos com essa situação. Ao longo da campanha, a gente foi dizendo que ia tomar providências para fazer com que os contratos fossem cumpridos. E então, em termos de regularidade, em termos de frequência, em termos de conforto, e agora nós vamos partir para cima. Ou seja, nós vamos exigir qualidade, nós vamos exigir o investimento, que é falar que está investindo é uma coisa. Agora, o que a gente quer ver? Carro mais moderno funcionando. A gente quer ver sistema de comunicação funcionando. Eu quero ver a central de operação dele. Eu quero ver se esses sistemas estão conversando, estão funcionando, se eles têm disponibilidade, se eles estão trazendo o que tem de mais moderno para cumprir o contrato e conseguir oferecer uma prestação de serviço de qualidade. Se eles não conseguirem fazer isso, nós vamos aplicar as penas, inclusive a pena capital, que é o perdimento do contrato, que é a extinção do contrato. E essa extinção, obviamente, tem sempre um aspecto muito negativo para a empresa. Fica uma mácula, uma mancha na sua imagem. É uma empresa de grande porte, com certeza ela vai querer evitar isso. E nós vamos para cima para prestar um bom serviço. Se eles não conseguirem se adequar, se eles não conseguirem prestar um serviço de qualidade, nós vamos partir para a extinção e o governo do estado vai reassumir as linhas 8 e 9 e vai, obviamente, fazer os investimentos para prestar um serviço de qualidade. E a gente, obviamente, vai trabalhar agora para ver se a empresa faz esses investimentos, se ela vira a chave, se ela consegue melhorar a qualidade da prestação de serviço. Então, é nesses termos que nós vamos conversar. O que vocês vão fazer exatamente com relação à mudança do seu material rodante, ou seja, a mudança dos seus trens, de suas locomotivas? O que vocês vão fazer em relação ao sistema de comunicação? O que vocês vão aplicar? O que vocês vão fazer em termos de investimento em aparelho de mudança de via para não ter mais problema como o que ocorreu na semana passada? Então, é isso que a gente quer saber, concretamente, que investimento vocês vão fazer, quando vão fazer e quando que o cidadão vai começar a perceber resultado. Porque se não perceber, nós vamos aplicar as sanções. O senhor falou agora há pouco do saneamento, né, que é a bola da vez. Isso nos leva a uma das promessas do governo anterior, que andaram. Não é que foram totalmente cumpridas, mas andaram. Os primeiros passos foram dados para a despoluição do Rio Pinheiros. O rio hoje está diferente do que ele era há 4 anos, com a canalização a inclusão de algumas milhares de residências no sistema de esgotos aqui em São Paulo. Mas foram os primeiros passos, né? A intenção do governo anterior era você dar incentivo para a abertura de restaurantes, de pequenos negócios, para que aquele parque que está sendo construído ali se tornasse mais vivo, mais frequentado por pessoas, um mirante, um cinema a céu aberto, enfim, tem muita coisa ali ainda a ser feita. Onde é que os planos do senhor para o Rio Pinheiros, aqui em São Paulo, se encontram com o do governo anterior e o que o senhor propõe de novidade a respeito desse assunto? No final das contas, a gente deve seguir a mesma linha do governo anterior. O governo anterior apostou em uma espécie de contrato onde o pagamento se dá por performance, a ideia é fazer a maior quantidade de ligações, mas o resultado ele é aferido por redução do DBO, que é a demanda bioquímica de oxigênio, no próprio rio. Ou seja, você está aferindo, de fato, o resultado. Então, independente dos estudos de privatização da empresa, que a gente pode levar a termo se verificar que a gente vai ter um excelente resultado, nós vamos dar continuidade àquilo que é bom e vamos ampliar a quantidade de ligações que estão sendo feitas para oferecer uma DBO ainda menor no Rio Pinheiros, ou seja, um rio ainda mais limpo, mais poluído. Nos últimos anos foram feitas mais de 600 mil ligações e a gente quer nos próximos 4 anos dobrar isso, chegar a mais de 1.200.000 novas ligações, e isso vai fazer com que o rio se torne ainda mais limpo e vamos dar continuidade aos projetos de urbanização e de integração do Rio Pinheiros com a cidade. Bom, 2 pontos aqui em que há necessidade de diálogo com o governo federal. Primeiro, seria a privatização do Porto de Santos, né, governador? Como é que estão as conversas com o governo federal, uma vez que a gente já ouviu Márcio França, que é ministro dos Portos, dizendo que não é a visão ideal do ponto de vista dele, né, essa privatização do Porto de Santos. E também um outro ponto muito importante para quem vive em São Paulo seria a CEAGESP, a transferência do endereço ali da região oeste de São Paulo para um outro ponto próximo do Rodoanel. Como é que estão esses canais de diálogo com o governo federal com relação a esses 2 pontos?
Bom, a gente sempre colocou que o diálogo com o governo federal ia ser uma constante e que a gente ia ter, perante o governo federal, uma postura republicana, uma postura de diálogo, levando sempre em mente, em primeiro lugar, o interesse do Estado de São Paulo. Então, foi assim na primeira conversa com o presidente Lula, tratamos de questões importantes. A primeira questão, por exemplo, foi o financiamento da saúde. A gente tem que tomar uma providência com relação ao financiamento da saúde. A gente tem uma tabela SUS que está muito defasada. A gente tem filas hoje com relação a cirurgias ortopédicas por causa da baixa remuneração das órteses, das próteses. A gente tem hospitais que já não dão conta de suportar a demanda. Então, a gente vê que a relação convênio, atendimento SUS em entidades filantrópicas, ela vem sendo alterada por causa da questão da saúde financeira dessas organizações. Então, discutimos muito o financiamento da saúde e o governo federal vai ter um papel muito relevante nesse aspecto. Por quê? A gente vai ver que boa parte das dívidas das Santas Casas tem um credor que é um banco público, que é a Caixa Econômica. E ali a gente pode encontrar uma equação financeira de, por exemplo, alongamento das dívidas, diminuição das taxas, eventualmente perdão de dívidas pequenas, e o reajuste da tabela SUS vai ser fundamental para o equacionamento das questões de saúde. Falamos muito sobre Porto de Santos, então nós colocamos a nossa visão com relação à privatização de Santos, que não é bem uma privatização, a gente está falando de uma concessão da administração do condomínio portuário, com a venda da empresa, com a venda da Santos Port Authority, né? Que a empresa hoje acaba representando o passivo. O ativo está na concessão no condomínio. O que é essa concessão no condomínio? O ativo fica sendo do governo federal, vai continuar sendo do governo federal, o governo não vai abrir mão de área portuária, não vai vender isso para ninguém. Você vai ter uma empresa que vai gerir esse condomínio, ou seja, ela vai, por exemplo, coletar as receitas das tarifas portuárias, vai executar os trabalhos de dragagem, agora vai fazer muito investimento. Então, ela vai, por exemplo, aprofundar o canal de 15 para 17 metros, ela vai ter mais flexibilidade nos arranjos portuários para adensar a área, para comprimir, afastar áreas, enfim, para dispor de áreas portuárias. Isso vai trazer mais movimentação. A gente projeta que o Porto de Santos pode sair de uma movimentação de 160 milhões de toneladas ano para 290 milhões de toneladas ano no final do período da concessão e trazer 20 bilhões de reais. É sair de um berço para turismo para 4 berços para turismo. Isso impulsiona o turismo da Baixada Santista. Está sendo previsto lá toda a recuperação do Centro Histórico de Santos, das áreas de armazém que fazem a conexão com esse centro histórico. E a gente tem um investimento em mobilidade importante, que pegando a outorga, a gente consegue fazer o túnel do Maciço e a travessia seca Santos-Guarujá. Né? Então, são projetos importantes para o governo do Estado, que o governo do Estado vai levar a termo. Agora, vai ser muito mais fácil, em termos de caixa, se a gente fizer com os recursos do Porto de Santos. O presidente Lula entendeu, disse que quer se aprofundar no assunto e que não enxerga, não enxerga o problema com dogma. Está disposto a discutir, né? Está disposto a propor, a eventualmente trabalhar nesse modelo, fazer adaptações que sejam necessárias. Eles têm, obviamente, uma preocupação que é a proteção da mão de obra, mas essa proteção pode ser garantida, porque você não precisa mexer na relação capital-trabalho, você pode manter a requisição da mão de obra avulsa no órgão gestor de mão de obra, sem problema nenhum. E o papel da regulação que é tão colocado é importante. Então, a autoridade portuária tem um papel fundamental e não pode ser privatizada. Na verdade, esse papel é suprido pela regulação. O regulador vai dar o tom com relação à tarifa, vai dar o tom com relação à proteção daqueles contratos que lá estão colocados, dos operadores que já operam, vai dar o tom com relação às questões concorrenciais, vai dar o tom com relação às questões de mão de obra. Então, o regulador supra esse papel. Eu acho que isso foi entendido e a gente tem espaço para conversar, para avançar, como também algumas propostas foram feitas no campo da CEAGESP, de mudar, por exemplo, a área para Perus e transformar aquela área que está do lado da Universidade de São Paulo, que é uma área nobre, por exemplo, num grande parque tecnológico, e aí nós teríamos já o interesse de investimento de grandes corporações da área de tecnologia, poderíamos ali ter hubs de startups, enfim, de incubação de startups. Eu acho que São Paulo poderia ganhar muito com isso, mas é um projeto também que vai ser discutido. Perus, então, seria o ponto
de É instalação. uma possibilidade. É uma possibilidade. É projeto antigo também, né? Projeto Esse antigo aí também. Já há a intenção há muito tempo de colocar a CEAGESP Exato. ali. Bom, mais uma, Eu queria saber rapidamente, governador, se o senhor já bateu o martelo em relação à mudança de sede, né, do governo, né, para o centro de São Paulo. O senhor falou bastante sobre isso, e isso já tem alguma decisão em relação a essa movimentação? Seria uma mudança grande também, né? A gente vai começar agora a estruturar esse projeto de maneira que a gente possa, no centro, criar o nosso centro administrativo. Isso é importante porque eu entendo que a presença do poder no centro de São Paulo traz a circulação de pessoas de volta, revitaliza o centro, traz os empregos de volta, e é isso que a gente quer. A gente quer que o centro, que tem um potencial turístico gigantesco, seja para o turismo de negócio, seja para o turismo de compras, tem essa segurança reestabelecida, e a presença do poder traz a segurança, a presença do poder traz a circulação de pessoas, é uma possibilidade de reurbanizar, de você ter um centro administrativo ladeado de habitação de médio padrão, habitação de interesse social. Então você resolveria também o problema da moradia dentro de uma lógica de parceria público-privada, e a partir de agora a gente começa a estruturar esse projeto. Senador, a gente só tem 20 minutos, e esses 20 minutos se esgotaram, mas eu preciso perguntar a respeito dos salários de deputados da Assembleia Legislativa, o seu próprio salário e do vice-governador, que foram aumentados por uma decisão da Alesp no finalzinho do ano passado. Como nem o senhor e nem o ex-governador Rodrigo Garcia vetaram esse aumento, ele entrou automaticamente em vigor a partir do dia 1º de janeiro. Então o orçamento, que tudo bem, é um pouco maior que o do governo anterior, já começa com uma baixa. Como o senhor prometeu um governo de austeridade, enfim, de dinheiro aplicado no lugar certo, eu queria saber se o senhor já sabe de onde vai tirar o dinheiro para compensar esse aumento. Na verdade, o governo anterior já tinha previsto esse aumento no orçamento, então esse impacto já estava devidamente contemplado no orçamento deste ano. E nós estamos agora analisando, por exemplo, várias oportunidades de corte de gastos em áreas onde a gente detecta desperdício, para a gente poder investir esse recurso, principalmente no social e também na recuperação dos salários do Serviço Público de São Paulo. Nós temos aí salários que estão extremamente defasados, comprimidos, isso acontece no setor da segurança pública, isso acontece no setor da educação, isso acontece no setor de saúde, e a nossa ideia é recuperar o poder de compra do servidor de São Paulo paulatinamente, e obviamente esses movimentos vão ser feitos conjugados com corte de gastos, para que a gente possa manter o equilíbrio das contas, a responsabilidade fiscal, que é algo extremamente importante. Governador Tarcísio de Freitas, obrigado pela entrevista, um bom trabalho para o senhor, até a próxima. Até a próxima, obrigado, bom dia a todos. Bom dia.